Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Vamos à correção do nosso reforço escolar, em que eu selecionei algumas imagens, um caso que a gente pudesse trabalhar assuntos diferentes ao longo do que a gente já vem trabalhando ao longo desse retorno. É bem importante que vocês participem, pois a confecção do laudo ele traz muitos desafios, seja na interpretação dos achados, seja como colocar os achados no laudo. Será que eu preciso relatar aquilo? Sim, não. Será que é relativo à idade que eu devo relatar ou não devo relatar? Então a gente vai buscar trazer essas informações de uma forma que vocês possam treinar. E com certeza isso fixa com maior facilidade. Então bora lá? Deixa eu pegar aqui minhas ferramentas de anotações. Vamos começar. Aqui eu trago uma imagem bem bonita. Essa imagem já trabalhei outras vezes. Quem segue histologias complicadas já viu essa imagem outras vezes. Em que eu trago células com alterações reativas. Alterações reativas essas que acontecem em cenários diferentes. Em processos inflamatórios, paciente diante o tratamento da radioterapia. Lógico que cada um vai ter as suas particularidades, tá bom? Eu só estou dizendo que alterações reativas, de uma maneira geral, pode ser encontrado em diferentes situações. E aqui o que eu observo de alteração reativa? Aloperinuclear, que é um diagnóstico diferencial comentado para uma cavitação perinuclear comparada a um coilócito. Então, a gente tem que saber diferenciar, tá certo? Outra coisa, além do halo, se vocês vão conseguir perceber, eu espero que sim, que esse citoplasma ele é um citoplasma mais vacuolizado, né? Você vê vacúolos pequenininhos aqui. Algumas vezes você encontra vacúolos grandes, mas esses aqui estão pequenos, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, aloperinuclear. Segundo, anfofilia, não, pseudoeosinofilia, ou seja, a célula intermediária, por padrão, ela deve se apresentar cianofílica ou basofílica, ou seja, azul. E aqui a gente está encontrando células com pseudoeosinofilia, né? Então, essa variação de cor sinaliza para a gente uma provável alteração reativa que a gente não sabe o motivo. Algumas vezes a gente vai descobrir o motivo em lâmina, outras vezes a gente não vai conseguir dizer exatamente o que pode estar levando aquilo ali. Tá certo? Outra coisa que eu quero que vocês percebam, isso foi um comentário que eu vi num grupo. Aqui eu tenho a histologia em base líquida, perceba que é um fundo bem limpo. Um pouquinho de leucócito aqui, né? Mas nada bastante representativo. Há lâminas de meio líquido, dependendo da situação da paciente, que a gente encontra assim leucócitos, tá? Mas perceba que a minha referência aqui, que eu utilizo para sinalizar que estou diante de um processo inflamatório, porque aqui é um processo inflamatório que eu mostraria em seguida o porquê, o agente envolvido, mas eu não preciso desse leucócito. As células também trazem a informação, vão me trazer essa informação com essas alterações reativas. Tá certo? Então você tem aloperinuclear, anfofilia, que é a dupla coloração, pseudoeosinofilia, vacuolização citoplasmática. Em termos nucleares, você pode encontrar uma tumefação nuclear, né? Que o núcleo fica aumentado, mas não é um aumentado por atipias, anormalidades, quantidade de material genético naquela célula, né? Que mais? Você pode encontrar um núcleo um pouquinho irregular, né? Você pode encontrar nesse contexto, isso pega a gente de vez em quando, né? Então é importante ter essa informação. Em alguns processos inflamatórios ou reativos, no final de uma regeneração de uma injúria tecidual, a gente pode encontrar nucleolos, né? Aquele tecido se recuperando. Tá bom? Então, assim, são várias situações, várias alterações reativas que você vai ponderar diante dos achados. Ah, professor, pacientes pós-radioterapia, você encontra citomegalia, são células muito grandes, núcleos muito grandes, formatos celulares bizarros. Então, você tem que tentar identificar no contexto que está inserido, por isso que as informações são extremamente relevantes, né? Nesse contexto, para que você possa
tomar uma hipótese diagnóstica. Ah, paciente usadio, poxa, encontrei pequenos grupos de células com alguma vacuolização que parece ali um anel de cinete. Ah, poxa, diagnóstico diferencial com adenocarcinoma endometrial. Ah, não, ela usa DIU. Então, você precisa entender os contextos associados na lâmina, porque você vai tomar uma decisão, você vai ter uma hipótese diagnóstica bem mais representativa e mais assertiva, né? Um que eu lembrei, o que acontece muito também de alterações reativas é o contorno das células, né? Alguns falam como fica carcomida ou ruída por traças. É mais um critério citomorfológico, tá bom? Então, assim, são critérios diversos e os leucócitos, eles serão informações acessórias, uma informação a mais. Mas ele sozinho não determina que é um processo inflamatório. E esse foi um questionamento no grupo que eu vi. Eu acho que foi semana passada ou foi essa semana, agora eu não me recordo. E aí eu escrevi no grupo nesse sentido. É só pensar, na segunda metade do ciclo menstrual, o paciente ela tem uma maior quantidade de leucócitos. Então, não necessariamente ela vai ter uma inflamação devido a isso. Então, isso é bem importante, tá, gente? Porque a gente é mais acostumado, tipo, um sumário de urina, um EAS, os leucócitos estão aumentados, sinalizam um processo inflamatório, infeccioso e tal. Só que aqui nesse caso, a gente e só isso não é suficiente, né? A gente precisa, de fato, de alterações reativas para justificar o processo inflamatório. Então, aqui nós temos alcoolização, aloperinuclear, pseudoeosinofilia, aumento nuclear não vejo aqui, né? Então, bora avançar. Nesse aqui fica evidente qual é o responsável por esse processo inflamatório. Nós temos aqui filamentos fúngicos, né, sugestivos de Candida spp. Né? A Candida ela tem uma particularidade que ao se desenvolver no, no colo uterino, na vagina, né, no canal vaginal, ela vai se fixando ao epitélio, ela vai adentrando o epitélio e perfurando as células. Né? Aquilo que se chama de lancetamento. Parece um espetinho, um churrasco. Ou um shish kebab, que eu não sei bem se pronuncia. Eu olho, eu escuto como se pronuncia, mas depois eu esqueço de novo. Né? Então aqui a gente vê facilmente qual é o agente envolvido. Esse núcleo aqui, ó, ele apresenta um pouco de irregularidade, aquilo que eu disse que pode acontecer, né? Esse núcleozinho um pouquinho mais irregular, mas os outros critérios, aumento nuclear, hipercromasia, tudo não se somam para a gente pensar numa anormalidade. Professor, então, digamos assim, tem alterações reativas, beleza, mas eu poderia também ter anormalidades juntos com esses achados? Com certeza. É bem comum encontrar lesão, especialmente de baixo grau, com cândida. Então, enfim, você pode encontrar de um tudo. Né? Basta estar na lâmina, você viu, tá lá. Vamos para a próxima imagem. Aqui, eu nem li, né? Os dados da paciente, uma paciente de 26 anos, menstruação recente e é uma histologia em meio líquido, histologia em base líquida. O que é que eu percebo aqui? Eu percebo esse grupamento, ele tem uma particularidade que ele tem um grupinho de células aqui, ó, internamente, e um grupinho de células aqui, ó, externamente. Eu vou passar para fechar o círculo. Então é um grupamento duplo contorno, aqui representado por células endometriais no padrão êxodo, tá? Fundo da lâmina limpo, né? Se tem algum sangramento, esse sangramento não ficou evidente, provavelmente ele foi limpo durante o processo. Professor, mas o meu líquido, eu nunca vou ver sangue? Vê sim, às vezes vê muito sangue degradado, tá bom? Aqui mais células endometriais, veja que são grupinhos pequenos, aqui ó, grupo pequeno, mas com a quantidade de células muito grande. Por quê? Porque são células pequenininhas, ó. Células com alta relação núcleo-citoplasma, células glandulares, cuboides, então não vai ter aquele aspecto endocervical do coluna alta. A endocervical produz mucina, essa aqui não produz.
Ó, essa aqui refere-se bem à questão do tamanho, ó. Um grupo de células endometriais, sabe lá quantas, 10, 20, ainda é menor do que uma única célula escamosa. Então, o tamanho é uma boa referência. E além do tamanho, lógico, a sinalização que eu fiz da menstruação recente. Ó, hemácia aqui, ó, duas hemácias. No meio líquido, cuidado. Algumas metodologias, hemácia pode sim ficar um pouquinho mais avermelhada, mas na maioria das metodologias acaba ficando assim, ó, com essa tonalidade clarinha. E quando ela está degenerada, aí sim ela capta essa coloração avermelhada melhor. Tá certo? Então, ficar de olho nisso. Deixa eu ver aqui. Vamos avançar. E acabou, né? Vamos às hipóteses que os colegas lançaram para a gente. Então, deixa eu trazer para cá. Tipo de amostra meio líquido. Deixa eu só ver a questão do tamanho aqui na tela. Pronto, assim. 52 respostas. Show de bola. Deixar um agradecimento à Jéssica, que se dedicou bastante aí, motivando o pessoal. Eu agradeço. Vamos lá, vamos participar. Ajuda bastante. Então, satisfatório para avaliação. Material endocervical, zona de transformação ausente, né? Por quê? Porque as células glandulares que tinham ali eram células endometriais. E aqui ó, é componente endocervical ou zona de transformação seriam metaplásicas. Não haviam células metaplásicas naquela referência. Então, ausente. Achados não neoplásicos, variações não neoplásicas, nenhuma das opções acima, não vi metaplasia, nem alterações ceratóticas, metaplasia tubar. Eu acho que essas ceratóticas foi marcada devido àquela pseudoeosinofilia, talvez não acostumado com as cores, né, desse corante. Esse corante eosinofílico ele fica mais puxado para o vermelhinho, tá bom? Tínhamos sim o processo inflamatório, né, onde a grande maioria marcou. Dependendo do laudo, ele já vem escrito assim, né? Inclui reparo típico, mas eu fiz uma distinção, porque quando tiver um laudo que tiver um reforço que tenha reparo, para ficar fácil e você saber qual é qual. Tá? Então, inflamação, ok. Achados não neoplásicos, células glandulares pós-esterectomia. Não, essa paciente não era esterectomizada, então, lógico, desconsidero o item. Que mais? Organismos. O fungo, né? Organismos fúngicos morfologicamente contentes com Candida spp. Lógico que deveria haver bactérias ali associadas, talvez cocos, bacilos, mas na imagem não ficou muito bom de ver, não. Para mim, de fato, o que eu queria era que vocês percebessem essa Cândida. Teve 3 votos para o herpes vírus simples, mas não, aquele era um grupo de células endometriais, tá bom? As células endometriais em mulheres de cuidado igual superior a 45 anos. Nem era presente, nem era ausente. A paciente não tinha 45 anos. Então, desconsidera esse item. Era endometrial? Sim. Preciso relatar nessa paciente? Não. Joia. E resultado final negativo para lesão intraepitelial e malignidade na amostra analisada. Ainda houveram 4 votos para ascos, 2 HCIL, um carcinoma e um adenocarcinoma endometrial. Vê só. Então, lembrando que eram células endometriais, sim, mas eram células pequenas, são grupos coesos. Quando a gente pensa no adenocarcinoma endometrial, a gente vai pensar em núcleos maiores, os grupamentos papilares, eles já são mais representativos. Você acompanha a diátese no meio líquido, talvez não veja, porque a própria diátese do adenocarcinoma endometrial ela é aquosa, ela é mais fininha. Não que não possa ter uma diátese sanguinolenta, uma diátese mais densa, por assim dizer, mas é mais comum mesmo ela ser bem fininha. Mas os núcleos, eles mantêm uma regularidade muito grande. E aquilo que é muito regular, aquilo que é muito homogêneo, ele tende à benignidade. Tá? Então, aqui, na verdade, é treinar o olho e identificar as células endometriais, paciente jovem, a menstruação recente. Então, ele estava descamando células endometriais e acabou aparecendo aí na lâmina de Papa Nicolau. Tá bom? Agora vamos construir aqui, para encerrar, né, o nosso
nosso laudo. Cadê o laudo? Está aqui. Então, vamos construir o nosso laudo aqui. Paciente 4. Meio líquido, ausente, inflamação, organismos fúngicos consistentes com Candida spp. Vou supor, tá? Vou botar aqui a microbiota, as bactérias presentes. Vou dizer que tinha bacilos. E aqui, negativo para lesão. Valdeir, eu vi êxodo. Preciso citar? Não, não preciso citar. Células endometriais, não preciso citar. O que você não pode colocar é representação endoscervical, porque não era endoscervicais. Tá certo? Então, salvou. Laudo simples, rápido. Vamos ver como é que ficou aqui. Então, aqui está o nosso laudo. Então, material analisado cérvico-vaginal em meio líquido, ausente, né? Está satisfatório? Ok. Mas o componente do cervical, zona de transformação, está ausente. Perceba inflamação, coloco os organismos envolvidos e concluo como negativo para lesão intraepitelial ou malignidade na amostra analisada. Tá bom? Tranquilo? Hoje a ideia foi provocar um pouquinho sobre a presença das alterações reativas e eu aproveitei e coloquei as células endometriais também. Joia? Agradeço a sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.